Beleza, pessoal. Na aula anterior, a gente falou sobre o que é um fundo imobiliário, conceito que vocês vão evoluir bastante ainda ao longo das próximas aulas. Mas agora vamos conversar sobre por que investir em fundo imobiliário, por que alguém deveria investir em fundo imobiliário. Não se trata de qual é o melhor investimento, o fundo imobiliário é melhor, não é por aí. Apesar disso ser uma forma de olhar para os investimentos bem comum, principalmente para quem está começando, né? Pergunta clássica é: qual é o melhor investimento? Desde 1990 já existe um prêmio Nobel de Economia premiando, né, a eficiência da diversificação, né? A teoria moderna do portfólio, que fala sobre a eficiência da diversificação. Isso já está mais do que comprovado e enraizado entre profissionais sérios de finanças que o ideal é a diversificação. Então não existe muito o que é melhor, o que é pior. E depois a gente pode, para facilitar essa compreensão, acrescentar algumas perguntas aqui. Melhor ou pior para quem? Será que a pessoa que quer viajar para os Estados Unidos, ela precisa do mesmo investimento do que a pessoa que quer pagar um casamento daqui a 2 anos, do que a pessoa que quer trocar de carro daqui a 5 ou comprar uma casa daqui a 10? Investimentos em prazos diferentes trarão retorno diferente e tem riscos diferentes também. Uma carteira amplamente diversificada e moldada, né, e montada para o perfil daquele investidor, para as características daquele investidor, para atender às necessidades daquele investidor, é o que vai fazer sentido na prática. Um investidor que quer para os Estados Unidos, por exemplo, ele deveria investir em dólar. Uma pessoa que quer constituir uma reserva de emergência, o que é importante principalmente no começo, nos primeiros passos de investimento, ela deveria olhar para a renda fixa com liquidez, segurança. E uma pessoa que quer renda deve olhar para ativos geradores de renda. Existem alguns ativos aí que são geradores de renda. Ações de dividendos, né? Ações de empresas que pagam bastante dividendos. O Fiagro, um ativo gerador de renda. A própria renda fixa. Tem bastante ativos aí dentro da renda fixa que pagam renda aí com regularidade, que podem fazer sentido numa carteira com o objetivo de gerar renda. E os fundos imobiliários que nós vamos tratar aqui nessa aula. Então, todo investidor tem esse objetivo em comum, que é renda passiva, mesmo que ele não tenha percebido isso. Nem todo investidor está querendo investir para ir para os Estados Unidos, por exemplo, fazer uma viagem, né? Mas todo investidor, sem a menor sombra de dúvida, precisa pensar em renda passiva. Todos nós iremos nos aposentar um dia. O conceito de aposentadoria, a gente sempre lembra de uma pessoa idosa, passando por dificuldade, no último terço da vida, mas a gente deveria pensar isso de uma forma melhor, mais eficiente, pensando em independência financeira, que é aquele momento da sua vida onde o patrimônio que você construiu, se é que você construiu um patrimônio, por isso que é importante, vai gerar renda suficiente para cobrir todas as suas despesas. E para isso, boa parte desse patrimônio precisa estar alocada em ativos geradores de renda, e entre eles os fundos imobiliários. Por que o fundo imobiliário é um excelente ativo gerador de renda? Porque, ao contrário do que acontece com as ações, por exemplo, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir para os investidores 95% do resultado. Então você vai ter toda a receita do fundo, geralmente ali por aluguéis, ou por rendimento dos fundos que ele investe, ou por renda dos ativos de dívida imobiliária que ele investe. A gente vai falar mais sobre isso ainda, aquilo que compõe a receita do fundo imobiliário. Aí tem as despesas, né? Ele vai pagar taxa de administração, taxa de gestão, o condomínio daquele imóvel que está vazio, que não alugou, é o fundo que vai pagar. E aí tirou ali receita menos despesa, o que sobrou é o resultado, né? 95% desse resultado, que é muita coisa, precisa ser distribuído para os investidores. A regra fala que essa distribuição dos 95% precisa ser dentro do semestre. Só que o que acontece que os gestores de fundos imobiliários já perceberam que o investidor gosta de renda. Então, a maioria absoluta dos fundos imobiliários, eu não me lembro de nenhum agora que não faça dessa forma, distribui renda mensalmente. Então, aquele dinheiro entrou, é apurado ali o lucro e o dinheiro distribuído para os investidores. Portanto, quem investe em fundo imobiliário tem renda passiva todos os meses. Uma vez que você tem renda passiva todo mês, uma vez que você tem dinheiro entrando na sua conta todo mês, muito antes da gente pensar em aposentadoria, independência financeira lá na frente, esse fluxo de dinheiro tem uma série de utilidades. Por exemplo,
se você for reinvestindo esses dividendos, você vai aumentando o seu bolo ali, né? O volume de capital que você tem, a quantidade de dinheiro que você tem, é aquele efeito juros compostos. Então, isso acontece quando você reinveste os dividendos. Outra coisa, esse fluxo regular de dividendo, dinheiro caindo, dividendo é dinheiro caindo na sua conta todos os meses, pode ser utilizado para você no seu planejamento financeiro. Então, você pode utilizar esse dinheiro para pagar contas, para pagar determinadas despesas. É claro que o ideal é que você reinvista esse dinheiro na fase que você está construindo patrimônio, para que o bolo possa crescer, mas imprevistos acontecem. A gente teve recentemente aqui a pandemia, muita gente perdeu o emprego, outros que continuaram empregados tiveram o salário reduzido aí numa grande proporção. E quem tinha um fluxo regular de dividendos pôde utilizar esse fluxo regular de dividendos para pagar parte aí das suas contas. Então, um fluxo regular de renda ajuda no planejamento financeiro pessoal, pode ser uma boa ferramenta no planejamento financeiro pessoal, pode ser uma boa ferramenta quando surgem ali despesas inesperadas, ok? Além disso, os fundos imobiliários comprovadamente, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na imagem, eles proporcionam crescimento patrimonial ao longo dos anos e crescimento real, inclusive, ou seja, acima da inflação. Ou seja, quem investe em fundo imobiliário vai ver o patrimônio crescer e vai ver o patrimônio crescer acima da inflação. Isso eu vou mostrar para vocês, isso não é achismo meu, vou mostrar para vocês uma ferramenta profissional que a gente utiliza. Quem pesquisa sobre fundos imobiliários na internet, tem muita gente transmitindo informação de qualidade, mas tem muita gente falando besteira, em verdade, cometendo equívoco. Muita gente fala que os fundos imobiliários não repõem inflação. Eu vou mostrar para vocês que sim. Outras pessoas falam que dinheiro investido em ativos geradores de renda, fundo imobiliário, próprias ações de dividendo, não faz o patrimônio crescer. Então eu vou investir em outra coisa primeiro, para depois investir em ativos geradores de renda quando eu tiver muita grana lá na frente. Eu vou mostrar para vocês que não. Dinheiro investido em ativos geradores de renda cresce também. Eu não gosto muito, particularmente, eu trabalho com planejamento financeiro, com finanças há mais de 10 anos. Eu não gosto muito da ideia de você, vou investir tudo ali e depois que eu juntar muita grana, eu tiro e coloco em alguma coisa que paga renda. Por que não? Porque viver de renda, pessoal, viver de renda é um exercício diário de acompanhar os ativos que você investe. E a experiência para viver de renda vai ser construída ao longo dos anos. Não pensem que foi fácil passar pela pandemia. Você vendo muita coisa caindo, cotações caindo na bolsa geral, os negócios de uma maneira geral, quem tinha negócio físico fechou, quem tinha imóvel de aluguel, casinha residencial, apartamento, talvez o inquilino ficou sem pagar. Então, quem conseguiu sobreviver bem naquele período é quem conhecia muito bem o tipo de negócio que ele estava investindo. Então não adianta você, vou juntar dinheiro numa previdência, depois eu tiro tudo, ponho em fundo imobiliário e vou viver disso tranquilamente. Não vai, porque na primeira crise que você passar, a chance de você fazer besteira é muito grande, porque você não tem experiência nenhuma. A minha visão sobre aposentadoria e independência financeira em algum momento da sua vida é que o patrimônio que vai te gerar independência financeira, que vai gerar renda para você recorrentemente, seja muito semelhante àquele portfólio, aquela alocação que você construiu ao longo da vida. Então, se você tinha ali 40% em fundo imobiliário, 30% em ações, mais 30% em renda fixa, por exemplo, estou chutando aqui uma alocação ao longo da sua vida, quando você se aposentar, ela deve ser bem semelhante a isso. Por quê? Porque você passou 15, 20, 30 anos com aquela alocação investindo naquelas classes de ativos, ou seja, você vai estar muito mais tranquilo na sua terceira idade, ou se você atingir independência financeira mais jovem, em função da sua capacidade de aporte, você vai estar muito mais tranquilo para passar por crises que sempre acontecem em todos os negócios, não vai ser diferente, principalmente num país como o Brasil, mas acontece no mundo inteiro. A pandemia, por exemplo, é um exemplo aí de algo que afetou o mundo inteiro. Por fim, pessoal, o que eu mais gosto em ativos geradores de renda de uma maneira geral, e aí incluo ações de dividendos também, FIAGRO e fundo imobiliário, que é o nosso alvo aqui, é que fundo imobiliário e ativos geradores de renda, né, eles permitem você pegar aquele desafio muito grande. A independência financeira é muito grande. Cada um tem um número na cabeça. Algumas pessoas precisam de 5 mil de renda, outras precisam de 10 mil, outras de 12, enfim. Cada um tem o seu número. Você gerar aquele montante de renda para pagar todas as suas contas é algo muito grande. E quando a gente olha para um desafio muito grande, a chance da gente desistir ou desanimar é muito grande também. Agora, quando você pega e fatia aquele desafio muito grande em pequenos desafios e vai alcançando ali degrau por degrau, passando de meta em meta, vai ficando muito mais fácil. Por exemplo, a minha sugestão para a galera é vocês anotarem todas as suas despesas, né? Isso faz parte do seu processo de planejamento financeiro, da menor para maior, porque aí você vai pegar a sua menor despesa e aí você vai investindo em ativos geradores de renda, fundo imobiliário, até pode ser outros ativos também, e você vai ter como meta primária usar esses dividendos
para pagar a sua despesa mais barata. Vamos supor que seja a conta do Netflix, nem sei quanto está o Netflix, vamos supor R$40 por mês. Então, seu objetivo é produzir R$40 de dividendos. Quando você produziu R$40 de dividendos, investindo, reinvestindo, olha, beleza, primeiro degrauzinho. Qual a minha segunda maior despesa? Na conta de celular, que é R$100. Ok, então agora eu preciso produzir 140, os 100 do celular mais os 40 do meu Netflix. Vai investindo, pô, legal. Agora eu produzo R$140 de dividendos. Ok, então vamos para a próxima meta, mais R$200 aí, sei lá de que é do plano de saúde, tá? Então agora eu preciso produzir 200 mais 100 mais 40, R$340. Você vai investindo, beleza. Já gera R$340 de dividendos. Então você pegou aquele desafio muito grande da independência financeira e fatiou em pequenos desafios. Isso fica lúdico, fica gostoso, fica prazeroso e subindo por degrau. Subindo de degrau em degrau e caminhando em direção à sua independência financeira. A velocidade que você avança vai ficar fácil de você medir e de acompanhar. Não preciso investir mais, preciso reinvestir de maneira mais séria para alcançar esse resultado mais rápido ou não. Estou indo numa velocidade legal, vou atingir minha independência financeira numa idade legal. Ok, você vai ditar o seu ritmo, mas fica fácil de você tangibilizar. Por fim, tem mais um detalhe interessante aí, antes de eu passar aqui para os nossos gráficos e mostrar o que eu quero mostrar para vocês. É muito mais fácil você entender o funcionamento de fundo imobiliário do que de outras classes de ativos. Quando a gente compara com ações, por exemplo, se você pensar em uma carteira diversificada de ações, você vai ter lá uma empresa petroquímica, você vai ter uma empresa de comércio varejista, você vai ter uma metalúrgica, você vai ter um banco. São negócios completamente diferentes, que geram resultado, geram lucro de maneira completamente diferente um do outro. Isso exige, obviamente, que o investidor tenha o mínimo de conhecimento sobre aqueles negócios que ele está investindo. Não é um bicho de 7 cabeças, é possível ser feito, mas tem ali um certo desafio. Quando a gente vai para imóvel, e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do curso, imóveis diferentes geram receita de maneira diferente, porém bem semelhante. Um shopping é diferente de um galpão. Um shopping tem loja, ele tem receita de publicidade e um galpão está armazenando alguma coisa. É diferente? É, mas também é muito semelhante, no sentido de que qualquer tipo de imóvel é locação de espaço. Tá? Então, o shopping está alugando espaço na loja, um galpão está alugando o espaço ali para armazenamento. Se você vai para uma laje corporativa, né, um andarzão de um prédio de escritório, ele está alugando espaço ali para uma empresa. Então, apesar de existirem diferenças entre segmentos, existem muitas semelhanças também. E vai fazer isso vai se tornar fácil, né? Que a sua compreensão sobre determinado segmento de fundo imobiliário possa ser utilizada para compreender os demais. Ou seja, o seu aprendizado vai ser muito mais rápido e o seu acompanhamento do seu portfólio também vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Então, a minha sugestão eu não estou dizendo isso para falar que fundo imobiliário é melhor do que ações. E sim, se você não começou ainda, deveria começar por eles. Uma vez começando pelos fundos imobiliários, você vai fazer resultado mais rápido, vai empolgar você para continuar. E, obviamente, você vai evoluir, sem sombra de dúvidas, aí para outras classes de ativos também. Vamos dar uma olhada aí nos gráficos que eu quero mostrar para vocês. Legal, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta profissional que a gente utiliza chamada Com Dinheiro para nos trazer, desenhar algumas informações financeiras aqui inteligentes. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela? Isso aqui é o IFIX. O IFIX é o nosso índice de fundos imobiliários. O que ele demonstra? Ele demonstra o preço médio, ali, a média das cotações dos fundos imobiliários mais negociados ao longo dos anos. Tenho dados dele aqui desde janeiro de 2011 e puxei aqui até junho de 2023, ou seja, 12 anos, né? Um pouco mais de 12 anos aqui do nosso mercado de fundos imobiliários. E ele mostra alguma coisa interessante para vocês. Tá? Isso aqui é o comportamento médio do mercado. Na média, os investidores têm esse resultado. Se você for um bom investidor, um investidor que se dedica, você vai ter um resultado pouco acima da média. Se você for um investidor ruim, um investidor que não se dedica, um investidor que compra qualquer coisa, você vai ter um resultado abaixo da média. Ok? Esse gráfico mostra algumas coisas interessantes. Patrimônio cresce ao longo dos anos. Isso é inegável. É um fato. Patrimônio cresce ao longo dos anos. Correto? Estou falando aqui desde 2011 até 2023. Mas ele mostra algo muito interessante também. Que o patrimônio cresce em zigue-zague, né? Olha como é o movimento da bolsa. Ele não cresce em linha reta. Ok? Bons ativos vão crescer. É isso que vai acontecer. Então, isso aqui quebra aquela teoria de que patrimônio é ativo gerador de renda não cresce. Cresce. Todo ativo negociado em bolsa vai crescer desta maneira. Nunca vai ser uma linha reta na bolsa. Porque as cotações oscilam o tempo inteiro. E não é sobre cotações. A gente não está falando aqui sobre trade. A gente não está falando sobre comprar
baixa e vender na alta. Não é sobre isso. A gente está falando em acumular o máximo de patrimônio possível para receber o máximo de dividendos possível. É assim que funciona o investimento em fundos imobiliários. Claro que a gente vai comprar bons ativos, ativos de qualidade, e vamos assim aproveitar momentos do mercado especial ali, momentos especiais, momentos de oportunidade, momentos de crise, para comprar mais. Ok? Mas isso é muito importante o investidor entender, porque com essa compreensão que ele vai ter mentalidade para investir no longo prazo. Tá? O investidor não precisa ficar preocupado com quedas. Cada pontinho desse para baixo aqui no mercado é uma queda. Queda que houve, algumas mais fortes, aqui foi a pandemia. Olha como o efeito pandemia. Aqui teve o efeito pandemia e logo tem uma recuperação. Tá? O investidor que já investia há mais tempo, ele foi comprando por preços muito menores do que atingiu aqui na pandemia. De tal forma que quando caiu aqui na pandemia, não chegou perto do preço de quem estava no mercado há mais tempo. Por isso que a gente fala também que o investimento em bolsa é longo prazo. Bolsa é 7 a 10 anos para frente, tenham isso em mente. Ah, Danilo, eu quero investimento de curto prazo, porque meu objetivo é de curto prazo, eu quero trocar de carro, eu quero viajar daqui a 3 anos, ok. Então não é fundo imobiliário. Fundo imobiliário é para aquela fatia do seu portfólio diversificado que você também tem essa necessidade, com certeza, de gerar renda passiva para sua aposentadoria, para aquele momento de independência financeira, para quando você for viver de renda. Okay? Então, mentalidade de longo prazo. Voltando aqui para refutar a primeira besteira que a galera fala na internet, equívoco, né? Que patrimônio investido em ativos geradores de renda não cresce. Cresce sim, cresce bastante ao longo dos anos, ok? Não cresce em linha reta, cresce em zigue-zague, como tudo na bolsa. Outra coisa interessante, que a gente vê o pessoal falar bastante por aí também, besteira, né? Que fundo imobiliário não supera a inflação. Então vamos colocar aqui o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Bom, pronto. Agora temos aqui o IPCA também. Então a gente tem o IFIX, como eu tinha colocado aqui antes, e temos agora o IPCA. Porque IPCA, nosso índice oficial de inflação, é a linha amarela aqui, tá? Praticamente uma linha reta ao longo dos anos, sempre crescente, e a gente vê que os fundos imobiliários eles performam acima da inflação. A qualquer momento? Não. No curto prazo, não necessariamente. Ao longo dos anos, sim, com certeza. E essa distância vai aumentando cada vez mais. Por isso, de novo, investimento em fundo imobiliário e em ações também, ativos de renda variável, é com foco no longo prazo. Ok? Então, isso aqui quebra outra besteira que o pessoal fala, outro equívoco que o pessoal comete aí. Fundo imobiliário não supera a inflação. Supera sim, como eu estou mostrando para vocês aqui ao longo dos anos. Ok? Bom, pessoal, espero ter mostrado para vocês aí motivos, ter demonstrado motivos e razões para você considerar fortemente investir em fundos imobiliários. Nós vamos citar outros ao longo do nosso treinamento, mas eu vou enfatizar aqui o melhor deles, o maior deles e o mais e o que vocês devem levar mais a sério, né? Fundo imobiliário deve ser investido porque eles colocam dinheiro no nosso bolso todos os meses. Ponto. É renda passiva. A gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas. É assim que o planejamento financeiro é construído. Quantos dos seus problemas você não teria se você tivesse dinheiro entrando na sua conta todos os meses? Quão mais fácil seria solucionar os problemas da vida, as surpresas da vida? Quão mais fácil seria, ou melhor seria, viver a vida com mais facilidade, mais tranquilidade, se você tivesse dinheiro entrando no seu bolso todos os meses. Fundos imobiliários pagam dividendos, colocam dinheiro no nosso bolso todos os meses. O que a gente precisa fazer? Investir da maneira correta, dentro de um portfólio diversificado e montar uma carteira eficiente de fundo imobiliário também, para que essa renda, apesar de ser renda variável, seja o mais estável possível. E é isso que a gente vai tratar ao longo desse treinamento aqui. Bora que tem muito conteúdo pela frente.